prazer muito grande ter vocês aqui na nossa escola. Para quem não conhece, a nossa estrutura foi inaugurada aqui na Mauro Ramos, dia 29 de março desse ano. Então, temos 7 meses aí de casa nova, tudo preparado para receber os melhores cursos na área de odonto do Brasil. Lançamos um curso com o Dr. Márvio, primeira turma de odontologia empresarial em abril. Foi um sucesso que em julho tivemos que lançar outra turma já. Depois, no final da palestra, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre o curso dele. Aproveitem, ele vai dar várias dicas bacanas para o consultório de vocês. E qualquer dúvida, é só pedir, tá? Tem uma ótima palestra. Pode deixar aceso. Pode deixar aceso? É melhor. Você não dorme, né? O sono vem. Vou fechar aqui. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer muito aqui a presença de todos, né? Num dia chuvoso, com muito trânsito. Eu sei como é que foi a dificuldade para poder chegar até aqui, né? Mas acredito que foi por um bom motivo, né? Qual foi o motivo de vocês terem vindo? Para saber como é que fatura 6 dígitos, né? O título da palestra. Antes de começar, eu sempre gosto de conhecer um pouco a turma, tá? Para saber com quem que eu estou falando. Quem aqui acabou de se formar, assim, até 2 anos de formado, por favor, levanta a mão. Certo? Quem já tem consultório ou clínica odontológica? A maioria está ótimo. A gente vai falar a mesma linguagem. Quem aqui trabalha com equipe? Que tem equipe de dentistas? Ótimo. Alô? Tá cortando, né? Tá. Bom, então, todo mundo aqui já está por dentro da realidade do mercado, né? Que tá dura. Tá cada vez mais dura. Tá? E justamente por estar cada vez mais dura, está obrigando o dentista a procurar outras soluções que não as técnicas que a gente aprende na faculdade. Só a técnica já não está mais adiantando. Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu vou me apresentar. Eu acho importante, né, vocês saberem quem eu sou antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Meu nome é Márvio Charles, eu sou dentista de formação, me formei na Federal em 2000, então estou aí com 19 anos de formado, tenho especialização em dentística, tenho atualização em Império, já tive consultório, já trabalhei em clínica por porcentagem, já passei aquela fase lá de 4 clínicas trabalhando, de cada hora em uma. Já tive clínica odontológica com equipe, inclusive foi meu último empreendimento. E eu tive um caminho aqui na odontologia que eu vou resumidamente contar para vocês, porque pode inspirar alguns. Alguns podem estar sentindo o que eu senti durante esse caminho, então isso pode acabar tocando vocês de alguma forma. Até uma forma legal da gente introduzir. Eu trabalhei por 7 anos na clínica, sentado no mocho, atendendo paciente. Então, eu sei como é duro. Eu sei que dói as costas, eu sei que lidar com a questão técnica, com pessoas, é algo assim que pesa não só o nosso corpo, como a nossa mente também. E eu estava trabalhando da mesma forma que a maioria dos dentistas trabalha. Esse é o meu limite. Não posso passar daqui. Eu estava trabalhando da mesma forma que a maioria dos dentistas trabalha. Me concentrando na questão técnica e me virando com o mercado. Me virando para entender o paciente, me virando para vender, né, como a gente acaba fazendo. Depois de 7 anos, me surgiu uma oportunidade para trabalhar fora da odontologia. Foi uma oportunidade muito interessante, única, inclusive, que eu trabalhei com turismo de estrangeiros. E, bom, não vou entrar em detalhes do que foi, mas foi algo assim que me deu a oportunidade de trabalhar com estrangeiros de tudo quanto é lugar no mundo, e executivos, e homens de negócios, homens e mulheres de negócios muito bem sucedidos. E a gente entrando em contato com eles, vai abrindo a mente.
né? A gente vai conhecendo gente e vai abrindo. Solta aqui. E depois desses 3 anos, tá, trabalhando nisso, inclusive eu dentro desse negócio, a minha, porque vocês vão ver assim, quem já é empreendedor, tem consultório, já é um empreendedor. Aqui, à medida que tu vai conhecendo e falando com pessoas, a mente empreendedora vai abrindo, vai surgindo, você vai começar a enxergar outras oportunidades. Inclusive, dentro desse negócio, eu até empreendi, fiz um negócio dentro desse negócio. E depois de 3 anos, né, aí durante esse tempo eu parei de clinicar, principalmente porque estava rendendo mais do que a odontologia, então a escolha foi muito fácil. E depois que acabou, porque isso aí teve um tempo de duração, eu despertei para o mundo empreendedor e decidi buscar uma formação em negócios. Eu queria realmente saber o que eu estava fazendo. Então eu fui buscar a melhor escola de negócios que eu poderia, aqui no Brasil, e aí eu fui para Belo Horizonte, na Fundação Dom Cabral, que era, na época, considerada a 5ª melhor escola de negócios do mundo. Então eu fui lá, fiquei 2 anos em Belo Horizonte, lidando com executivos de grandes empresas, como Fiat, Ambev, Gerdau, por aí vai. Então ali eu pude ter uma experiência com eles, né? E aprender dentro daquele ambiente e realmente abrir mais a minha visão ainda. Depois desse tempo, em Belo Horizonte, eu voltei para Florianópolis. Tinha um grande amigo meu que estava com um negócio dele crescendo, ele precisava aprender como fazer o negócio crescer, porque isso é um problema também. Quando o teu negócio está crescendo e você não sabe o que fazer, você pode botar tudo a perder. E aí eu fui ajudando ele por 6 meses, né, lá dentro, e a coisa funcionou bem. Então aí eu pensei, se eu estou fazendo ele ganhar dinheiro, agora está na hora de me fazer ganhar dinheiro. Então eu vou empreender. E aí vem a primeira lição do empreendedorismo. Eu pensei, qual é a melhor área que eu posso empreender? Onde eu tenho mais conhecimento e experiência. Então, quem ainda não tem o primeiro negócio e quer ter o primeiro negócio, a primeira coisa é ir aonde você mais conhece. Que é ali que você domina, ali que você conhece o cliente. Eu tinha atendido o paciente, eu conhecia exatamente as dores do paciente, as suas necessidades, o que eles queriam. Eu conhecia as dores de um dentista, né, o que ele precisava. Eu conseguiria trabalhar em equipe, conseguiria comandar uma equipe, porque eu já tinha estado lá sentado. Então, eu resolvi abrir uma clínica. Só que nesse momento, como eu já tinha aberto a minha cabeça para o mundo dos negócios, eu tinha decidido que essa clínica seria montada sem eu estar no atendimento, exclusivamente com a equipe. E aqui vem a segunda lição. Por quê? Porque se eu estou sentado na cadeira, eu só consigo produzir o que eu faço. Se eu boto mais pessoas por hora produzindo, eu consigo produzir muito mais. Tá? E realmente eu pude comprovar isso na prática. Porque isso leva um tempo. Né? No primeiro momento, se você senta na cadeira, você ganha mais. Tá? Porque você não precisa pagar o dentista. No segundo momento, quando você já tem um movimento, aí você começa a ganhar mais, começa a faturar mais com os outros trabalhando. Tá? Só que você só consegue chegar num movimento suficiente para a equipe se você larga o atendimento e se concentra em encher a agenda da equipe. Se você ficar meio tempo dedicado a encher a agenda da equipe e organizar a sua clínica e meio tempo no atendimento, vai demorar o dobro do tempo. É sempre assim, é linear mesmo, é diretamente proporcional. Então, eu me foquei nisso, então eu peguei um sócio dentista, e aí é muito fácil achar um sócio dentista que só queira trabalhar, é o sonho de muitos dentistas, só se preocupar em atender. Então eu peguei esse meu colega, ele só atendia, o resto que ele não fazia, eu montei a equipe, a gente montou a clínica, e a clínica foi indo, foi crescendo, e aí a gente, depois de 2 anos e meio, montamos a segunda unidade, e o negócio foi indo muito bem. E esse ano, devido a outros projetos que eu tinha, porque desde quando eu comecei a clínica, a minha ideia era
formar uma rede de franquias própria. Aí vai muito pessoal. Para mim, o que eu nunca quis ser franqueado. Eu sempre tinha a ideia de ter a minha própria rede de franquias. Porque quem trabalha franqueado está engessado. Está engessado no modelo que o franqueador te mandar trabalhar e está engessado enquanto vai receber também, porque ele vai encher você de custos. Então, eu sempre tive essa ideia. E só que esse ano me surgiram outras oportunidades e eu estava vendo que o meu negócio estava bem valorizado. Eu resolvi testar no mercado, né? É sempre bom você fazer isso às vezes. Testar no mercado quanto é que estão pagando no seu negócio. E eu vi que estavam pagando muito bem. E aí eu pensei, bom, já que estão pagando bem e eu tenho outros projetos, é uma alternativa você vender um negócio na alta. E é uma coisa que poucos pensam. Quando você cria um negócio, você cria ele vale o quanto você investiu. À medida que você vai botando trabalho e a marca vai sendo valorizada, ele vai valendo mais. Tá? Então, no momento que ele está valendo bastante, você pode vender. É um ativo. E foi um raciocínio que eu me desenvolvi só depois de todas as experiências que eu tive. Eu não me apeguei a isso. Nada de errado com quem se apega. Tem gente que se apega e fica, não, isso aqui é meu, eu construí, eu vou ficar pro resto da vida com isso. Mas, normalmente, o empreendedor mais livre, que faz mais volume de negócio, ele é mais desapegado. Então, eu sempre encarei como um ativo. E aí, eu vi que estavam pagando 5 vezes mais do que eu tinha investido. E eu pensei, está na hora de mudar o rumo. Porque a vida é uma jornada, né? Não é porque você começou num ponto que você tem que seguir nesse ponto para sempre. Às vezes vão acontecendo coisas na sua vida que você pode mudar o rumo. O importante é estar sempre caminhando para frente. Para os lados é que é o problema. Então, dentro dos meus planos, eu já tinha um plano, eu efetuei a venda da minha parte, né, da clínica, por 5 vezes mais do que eu tinha investido. Então, foi um excelente negócio para mim. E eu já tinha percebido, já conversando com a Laís, que existia uma necessidade no dentista, que é real. O mercado está feroz, o odontológico. Se não tivesse feroz, vocês não estavam aqui nesse horário. Está feroz. Quem discorda de mim que não está feroz, mercado odontológico? Está muito difícil. Então, eu vi que o dentista não tinha formação nisso, tinha um pouco de dificuldade, e conversando com a Laís, a gente resolveu criar um curso de odontologia empresarial, para formar o dentista nisso, para preparar o dentista para o mercado. E aí, a gente começou esse ano, fizemos a primeira turma, como ela falou, deu certo, a gente foi para a segunda e a coisa está andando. Tá? Vou dar o curso lá em Blumenau também, né? Estou dando palestras por aí, porque existe, é uma necessidade. Essa terceira lição que tem, a gente vai em cima da necessidade. É uma necessidade do dentista hoje? Ele não está perdido no mercado. E o principal, ele está competindo com profissionais. O pessoal de franquia, que é um player do mercado, eu vou usando alguns termos e já vou ensinando o que é. Player do mercado players são aqueles outros agentes, são os concorrentes que agem no mercado. Também concorrentes, né? E eles são profissionais, sabe? Não tem gente boba ali, tem gente que manja muito de mercado. E para eles está muito fácil, porque eles estão competindo com o dentista, que não sabe nada. Quem aqui é um pouco mais antigo lembra da época dos anos 80 e 90, que a ortodontia cobrava o aparelho em dólar e mais meio salário mínimo de manutenção. Levanta a mão que é dessa época aí. Quem lembra disso? Paraíso, né? Paraíso. O ortodontista fez muito dinheiro. O dentista estava nadando sozinho nesse mercado. E aí o que os grandes empresários perceberam? Que é um baita mercado. A odontologia é um baita mercado. Por quê? Porque atinge todo mundo. É todo mundo mesmo. Quem tem dente e quem não tem dente. Quem não tem dente coloca implante. Então, qual outro mercado atinge tanta gente assim? Se você for abrir uma balada, por exemplo, ou um bar que abre à noite, não é todo mundo que gosta de vida noturna.
Então já reduz o seu mercado. A odontologia não, é todo mundo mesmo. Então, o pessoal percebeu isso e aí viu que tinha só amadores de mercado. Entraram fazendo a coisa certa, viram que tinha muita mão de obra, né? Porque as faculdades, como o dentista fez muito dinheiro no passado, atraiu muita gente para ser dentista. Eu conheço bem dentista, porque eu já tive equipe, já tenho alguma experiência. A maioria das pessoas que fazem odonto não escolheram odonto por amor à profissão. Escolheram odonto porque dá um caminho financeiro, porque dá uma liberdade de ser um profissional liberal. Quem tem odonto no coração são poucos. E isso dá para identificar. Tá? Então atraiu, encheu o mercado. Então eles viram, nossa, eu tenho um mercado onde os concorrentes não sabem nada de mercado e está cheio de mão de obra. Quanto mais mão de obra, mais barata ela fica. E aí, está o que está hoje. Está essa grande disputa que está hoje. Bom, vamos começar a entrar no assunto. Eu trouxe aqui agora alguns players do mercado para vocês começarem a entender como é que funciona o mercado. E aí poder começar a sentir uma certa indignação. Tá? Eu quero que isso provoque uma indignação em vocês. Porque é a partir da indignação que a gente toma uma ação. Tá? Vou até usar isso aqui. Laís sabe que eu gosto de escrever, né? Eu gosto de usar essas coisas aqui. Todos enxergam aqui? Bom, quem são os players do mercado odontológico? Primeiro nós temos os pacientes, tá? Que são quem pacientes são quem banca tudo. São os pacientes que patrocinam tudo, eles que sustentam todo o mercado, tá? Depois, ou seja, é o mais importante, é quem manda, em última análise. Depois nós temos os prestadores de serviço odontológico, que são representados pelos consultórios, clínicas, dentista autônomo e etc. Tá? Ou seja, os pacientes pagam para o dentista. O dentista, as clínicas, eles são aqueles que recebem a primeira leva do dinheiro que alimenta todo o mercado. Ou seja, tem um papel muito importante. Ele lida com o ator principal do mercado. Tá? Depois, a gente tem os fornecedores de materiais e serviços odontológicos. Eles são dentais, representantes comerciais, né? Laboratório de prótese que fornece serviço. Então, nós temos aqui, ó, dental, laboratório de prótese, representantes, técnicos de equipamento também fazem parte desse mercado. Tá? E quem que banca eles? O dentista. Com o dinheiro dos pacientes. Tá? Olha só quantos o dentista já está bancando. Depois nós temos as instituições de ensino. A COE, por exemplo. Né? Ela é um player desse mercado. Tá? Tá aqui, ó, cursos. Dentista também banca. Tá? Universidades, faculdades, etc. Um grande mercado. Tá? Depois nós temos os captadores de pacientes. Como o dentista não foi treinado para buscar paciente, surgiram diversos captadores. E aí nós temos convênios, né? Os parceiros, os indicadores, tá? Eles indicam os pacientes para o dentista. E, de uma certa forma, o dentista paga eles, né? Na verdade, ele recebe as duas pontas. O dentista paga por quê? Porque ele tem que fazer barato, para ele poder vender o plano de saúde deles. Tá? Mas quem está fazendo trabalho pesado é o dentista. E quem está recebendo a maior parte? Os convênios.
Aí nós temos as marcas de higiene oral de consumo. Não tem? Vocês não recebem representantes lá nos consultórios de vocês? Eles não vão lá? Vocês acham que eles vão à toa? Eles vão por quê? Porque eles precisam que vocês indiquem. Olha, usa essa pasta aqui que ela é muito boa, recomendada pelos dentistas. Tá? Então eles ganham dinheiro com vocês também. Então as marcas de higiene oral estão aqui. Sob influência, influenciando os pacientes através do dentista. Tá? Por último, nós temos o maior player de todos, as fábricas. Fabricante. É quem mais ganha dinheiro nisso. Todo mundo aqui, né? Não, curso não. Mas dá dinheiro para as fábricas. Através do dinheiro que veio dos consultórios, que veio a partir dos pacientes. Ou seja, esse é um esboço simples do mercado odontológico, de como funciona o mercado odontológico. Agora eu pergunto para vocês, e não é uma pergunta tendenciosa, não é porque vocês são dentistas. Aliás, eu soube que tem gestores aqui. Tem gestores de clínica aqui? Por favor, levanta a mão. Só gestores que não são dentista e gestor. Só gestor. Só um gestor? Exclusivo? Ótimo. Quem é o player mais importante de todos esses aqui que eu falei? Paciente. É ele que banca tudo. Certo. Mas esse aqui é o que paga. E o que recebe? Do que recebe? Quem é o mais importante? Pode encher a boca para falar. Pode encher. Não, assim, ó. É aí que começa a transformação. Não é quem teria que ser. É quem é. Existe a diferença. A gente não está falando como deveria ser o mercado. A gente está falando quem realmente é. Quem é o mais importante? Dentista. Ou prestador de serviço. E desses aqui, quem está ganhando menos? Pode encher a boca para falar. É o dentista. Tem alguma coisa errada ou não tem? Tem algo muito errado. Vamos agora atiçar mais ainda a indignação. Alguém aqui sabe, todo mundo sabe o que é um cadista aqui? Levanta a mão quem não sabe. Quer dizer, não sabe vai ficar com vergonha dizendo, né? Mas quem sabe o que é um cadista, levanta a mão. Bom, eu vou explicar de qualquer jeito. Cadista, em odontologia digital, existe aquele profissional que projeta o dente no computador, que trabalha no AutoCAD de dente, tá? Então, o cadista é o que faz o projeto, tá? Vocês sabem quanto ganha em média um cadista? Essa informação foi o Muhammad que trouxe. Não fala ainda. Eu queria deixar aflorar, estou trabalhando a indignação, porque sai todo mundo aqui bravo. Você tem que ficar bravo. Quanto ganha um cadista por mês, em média? 15 a 20 mil reais. 15 a 20 mil reais. Vocês conhecem muitos dentistas que ganham 15 a 20 mil reais, em média? Eu não conheço. Tem gente que passa disso, óbvio. Tem gente que ganha muito menos que isso. E eu estou falando de média. Olha só, o cadista é um profissional que acabou de entrar no mercado. Acabou de entrar. Não tinha odontologia digital no passado. E ele está ganhando bem mais, em média, do que o player mais importante. Vamos lá. Tem alguma coisa muito errada. Muito mesmo. Gente, eu vou tirar isso aqui que eu quero caminhar. Tá? Estou me sentindo meio preso aqui. Dá para ouvir, né? Bem melhor? Então, também para mim também está bem melhor. Bom, já vou tirar isso aqui. Então tem uma coisa muito errada no mercado. E como é que a gente vai fazer para mudar isso? Porque ninguém vai chegar e de bonzinho falar, você é o player mais importante do mercado, então eu vou te dar a maior parte. Ninguém vai fazer isso. Como é que a gente vai fazer para mudar? Se educando, entendendo a regra do jogo, entendendo como funciona o mercado. Só sabendo como funciona a regra do jogo e o mercado é que a gente vai poder se posicionar melhor e falar, olha,
por isso agora eu não faço mais. Ou, agora eu aprendi a captar cliente. Convênio, não preciso mais de ti. Eu já sei captar. Está dispensado. O dentista se acomodou em ficar só bom tecnicamente. E aí, ele paga muito caro para ter, por exemplo, uma captação de paciente. Olha só, eu tive lá em Belo Horizonte e eu vi, empresas grandes, vamos pegar uma Ambev que vende cerveja, a empresa é enorme. Vocês sabem que eles investem muito dinheiro em treinamento de vendas. A cerveja não vende sozinho? Vende, não vende? Mas mesmo assim eles investem em treinamento. Por quê? Por que será? Porque é importante, porque tem que se reciclar, porque as pessoas vão mudando seus valores. As pessoas antes dão valor para algumas coisas, depois dão para outras, porque vem concorrentes. O mercado é dinâmico, tu não para nunca. E aí o que acontece? O dentista nem sabe sobre isso. E aí quem se atualiza? Os convênios. E aí aperta cada vez mais. Vocês não notaram que fica cada vez menor a tabela dos convênios? Ela não acompanha nem a inflação. Porque o dentista não sabe nem fazer conta. Quem não sabe é sempre subjugado por quem sabe. Isso é uma regra sem exceção. Então, se o dentista não souber, ele vai ser subjugado por todos esses players aqui, ó. Ninguém vai ficar com pena de vocês. E é isso que... Essa foi a necessidade e é isso que eu estou conseguindo sentir nas turmas que eu estou dando, nas palestras que eu estou dando, que está despertando. E as pessoas, às vezes, os dentistas, às vezes... Porque, assim, ó, no curso eu faço uma série de coisas. É difícil colocar tudo em prática? É. Mas não tenha pressa. Você colocando cada pedacinho em prática, você já sente o resultado. E nada melhor do que um resultado para motivar a fazer mais. E aí, com pequenos resultados, se motivando, você faz uma transformação no mercado. Que é o que está precisando hoje. Hoje está precisando que o mercado se transforme. Se não, vai acontecer com a odontologia o mesmo que aconteceu com as farmácias. Quem aqui todo mundo de Florianópolis aqui ou tem alguém que não é? Não é. Mas deve ser essa outra realidade também em outros locais. Vocês se lembram de ver muitas farmácias de bairro atualmente? Não. Antigamente, vocês lembram do prestígio que tinha um farmacêutico? Ele se formava, aí ele tinha um conhecimento difícil de adquirir, né? Quem não lembra de bioquímica aqui? É um inferno, né? Meu Deus do céu, eu tive pesadelo com aquilo. Imagina você ter... Quantos anos é a faculdade? Desculpa, é que minha esposa está lá, ela é farmacêutica. Ela pediu para não falar, mas... Quantos anos é a farmácia? 5 anos. Você imagina 5 anos vendo bioquímica? Tá doido, né? Tem que ser milionário para fazer um negócio desse. Mas, antigamente, você montava uma farmácia e você fazia dinheiro, porque, afinal de contas, todo mundo precisa de remédio. E aí, o que perceberam? Que é um mercado enorme, e as grandes redes tomaram conta. E agora, como é que tá? Hoje, não tem mais espaço para montar uma farmácia. Só se você fosse meter lá no interior ou num bairro afastado que as grandes redes não se interessam. Por quê? Porque eles têm um grande poder de barganha na compra de medicamentos e aí conseguem comprar muito mais barato do que um farmacêutico com uma farmácia só. E aí nunca vão conseguir competir com preço. E farmácia é muito preço, porque o produto é o mesmo. Certo? Então, a profissão de farmacêutico acabou. Estou sendo muito determinista, mas é complicado. Minha esposa é farmacêutica, eu estou vendo a realidade. Hoje você se forma, o que você pode fazer como farmacêutico? Trabalhar para uma grande rede. No fim de semana, longas jornadas, em pé, para ganhar no máximo 3 a 4 mil por mês. Tenho estudado 5 anos de bioquímica. É um inferno isso. Não é verdade? Então, se o dentista não tomar esse mercado para ele na mão, que é dele, vai acontecer a mesma coisa, como a gente tem visto aos poucos acontecer. Quanto se cobrava por aparelho antes, quanto se cobra hoje? Quantos colegas hoje estão trabalhando por preços irrisórios em clínica, em franquias?
que precisa produzir bastante. Cada vez menos. Existe uma deflação nos preços odontológicos. É ao contrário. Pô, quando que tu ia imaginar, o cara que é dos anos 80, 90 aqui, que ia estar sendo feita uma manutenção a 50, 60 reais, recebendo documentação de graça? Quando que ia se imaginar um negócio desse? E o colega trabalhando por 30% disso. Entende? É o caminho. Nunca também ninguém ia imaginar que a farmácia não dá para abrir uma farmácia. Tá? Então só tem uma diferença entre a farmácia e a odontologia. Porque a farmácia eu acho difícil reverter. Porque é produto. Não tem o que fazer com produto. Por mais que o farmacêutico do bairro seja aquele cara bacana, tal, que vende sem receita, não sei o quê, mas produto é barato. Vai no mais barato. A odontologia é serviço, é tratamento, envolve relacionamento. E um tratamento não é igual ao outro. Então, tem como reverter. Agora, o dentista tem que entender que é relacionamento. Tem que entender que um serviço é diferente do outro. E aí, conseguir botar um valor nisso e vender isso. E empacotar isso. E mostrar, deixar isso claro para o seu paciente. O dentista não sabe coisas básicas de venda. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. O que foi que atraiu vocês a vir nessa palestra aqui? O título. 6 dígitos, né? A palavra 6 dígitos chama atenção. Se o título da palestra fosse Gestão de Clínicas e Consultórios Odontológicos, será que todo mundo estaria aqui? Uns sim, outros não. O que eu fiz com isso, com o título? Eu mostrei o benefício. Ninguém quer saber de gestão de clínica e consultório. É chato. O cara quer saber como é que eu ganho dinheiro. Como é que eu faturo. Essa é a primeira lição de vendas que eu tive e realmente funciona. Venda o benefício, não o produto. Então, quando eu estiver vendendo uma faceta IMAX, uma faceta de um super laboratório, o paciente não está nem aí, nem sabe o que é IMAX, não sabe o que é laboratório, qual é o laboratório, não sabe nada disso. Ele quer que o negócio, que ele fique lindo, com um sorriso de Hollywood. É isso que ele quer. Tá? Vamos para frente. O dentista, quando se forma, eu vou falar um pouco disso aqui, porque tem gente que se formou há pouco tempo. E eu não tive essa orientação na faculdade, eu acho muito importante ter. E trocando em miúdos aqui, sendo bem resumido, quando você se forma, você tem 3 opções de carreira. Ou você vai para a área docente, fazer mestrado, doutorado, para ser professor de uma faculdade, tá? Se você decide ir para a área docente, uma coisa muito importante que você tem que ter, na minha visão, experiência até hoje, é amor pela profissão. Porque vai te exigir muito amor pela profissão. Você vai ter que estudar muito sobre um determinado assunto bem específico, vários artigos, tal, uma longa jornada, sei lá quantos anos de mestrado, mais doutorado, para depois fazer concurso para passar. Tem que amar muito. Tá? Se você está fazendo mestrado ou doutorado para se destacar no mercado, esquece. Você não vai ficar 12 anos estudando para se destacar no mercado depois de 12 anos? Pô, então fica fazendo 12 anos de vendas, então. Vai sair um baita no vendedor. Gente, isso é verdade, eu tenho experiência, eu sou um cara do campo de batalha, tá? Eu não estou falando abobrinha, estou falando coisa que veio do campo de batalha que funcionou, eu estou falando. O paciente não está nem aí para mestrado e doutorado. O paciente quer resultado. E cada vez menos ele está ligando para o currículo. Currículo era coisa do passado. Por que hoje o currículo ficou tão menos valioso? Porque todo mundo tem currículo. Quantos tinham MBA no passado e quantos têm MBA hoje? MBA tem em cada esquina. Faculdade todo mundo tem. Tá? Então o currículo não quer dizer mais nada. Hoje é resultado. Tem um monte de gente totalmente diplomada, com um monte de recursos, e está desempregado, e está ganhando pouco. Então é resultado. Você mostrou o resultado, o paciente compra. Tá? Não só o paciente, como o mercado compra. Você tem a opção de fazer uma carreira pública. Tá? Fazer um concurso público. É uma opção também. Você fica lá
Escolhe um concurso, estuda, passa e depois que passar, deu. Tá tudo certo. Aí não precisa nem vir essa parada, não precisa se preocupar com mais nada. Tá tudo resolvido. Tá? Mas exige um esforço e dedicação para passar. Quem faz concurso aqui, quem já pensou nisso, sabe que é uma longa jornada. Mas depois é recompensado. Como se fosse um prêmio de loteria, inclusive. E existe a terceira alternativa, que é o mercado privado, a iniciativa privada. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu sempre tive na iniciativa privada. Tá? Então eu só posso falar disso. Eu não posso falar de mestrado nem doutorado. O que eu falei de mestrado e doutorado é que não funciona para o mercado. Funcionava no passado, quando poucos tinham, mas hoje todo mundo tem. Tá? Então, nada impede de você misturar as duas. Tem gente que tem um cargo público e tem um consultório, tem gente que tem mestrado e doutorado, professor, tem um consultório, dá para mesclar. Tá? Mas vamos falar sobre mercado privado agora. Bom, visto tudo isso que eu falei aqui, você tem duas formas de atuação no mercado hoje, tá? Como dentista. Você tem um modelo mais antigo, que é aquele onde você se especializa cada vez mais, fica melhor, as pessoas reconhecem seu trabalho, a sua hora clínica vai aumentar, e aí você começa a ganhar mais dinheiro. Tá? Esse é o modelo clássico. E você tem o modelo atual, que é onde você se especializa, caso queira trabalhar como clínico, e você também procura entender e atuar no mercado. Tem que saber as duas vertentes. Não dá mais para não saber as duas vertentes, se estiver atuando no mercado. Se estiver atuando na iniciativa privada. Tem que saber. Tá? Então, é isso. Quem não souber, vai trabalhar para quem sabe. De uma forma ou de outra. A Laís aqui conhece muitos dentistas. Né, e eu também já pude perceber isso. Quantos professores, pessoas renomadas que antes cobravam quanto queriam, hoje reduziram a sua hora clínica? Bastante. Eu já vi muitos professores meus lá da faculdade que tinham um baita de nomes, eu não vou ficar citando nomes aqui, que eu vi já penando, tendo que mudar, tendo que adaptar o seu preço, coisa que ele não imaginava no passado. A coisa está mudando. Tem que ter de mercado. Para o paciente, gente, tem que ficar branco e não doer. E não cair. Aqueles trabalhos lindos é para o outro dentista ver. O paciente tem que ficar assim. Então, se o cara deixa assim e é bom de papo e sabe vender, ele passa na frente. Quantos dentistas vocês conhecem aqui que nem são tão bons, tecnicamente, e faturam uma nota? Não tem? O dentista do Neymar não fatura uma nota? Como é que é o nome dele? Eu nem lembro. Puglisi. Não fatura uma nota? Ele é o melhor, tecnicamente? Não. Mas ele é muito bem relacionado. Soube vender, estava na hora certa e no lugar certo. Então, não dá, tá? Só tecnicamente não dá. Então, assim, ó, como é que a gente vai chegar nos 6 dígitos mensais? Tem duas formas, tá? A primeira é o dentista como clínico. Nada de errado, cara. Não, mas eu gosto de odontologia, eu quero atender. Tudo bem. Vamos atender, então. Como é que você dá para chegar nos 6 dígitos? Dá, tem muito dentista que chega. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que aumentar a sua hora clínica. Não tem outro jeito. Tá? Se você quer atender, tem que aumentar a hora clínica. Mas como é que você aumenta a hora clínica? Tem que se especializar. Tá? Tem que correr atrás, fazer vários cursos, deixar o seu trabalho reconhecido, tá? Até que as pessoas vão reconhecendo e você vai ficando com a agenda muito cheia e aí começa a selecionar paciente. Cobra mais, aqueles que acham muito caros saem e vão atraindo outros que acham o preço tranquilo de pagar. Só que esse modelo, como dentista, tem algumas desvantagens. Você só ganha quando trabalha. Não dá para faturar sem estar aqui. Cadê o Moody? Não. Na aula. Ele não está faturando? Tá. Está faturando. Ele está aqui? Ele é um empresário. O empresário ele não precisa estar na linha de frente. Ele monta a linha de frente dele. Ele monta os soldados dele. Tá?
Se o cara não tem equipe, ele tem que só ganhar quando trabalha. Quer tirar férias? Me diga, alguém aqui que trabalha como clínico sozinho, levanta a mão, por favor. Tá. Vamos lá, como é que é o seu nome? Adriele. Adriele, quando você tira férias, como é que é? Não tirei ainda. Não tirou ainda. Por que não tira? Porque não tem. Como é que é quando você tira férias? Não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Não dá para ganhar. Né? Para a produção. Aí tem que se programar, fazer uma dívida e volta. Como é que é com uma volta? Né? Pauleira. Marca tudo em cima da hora mesmo, vamos marcando aí, a gente vai encaixando que a gente vai dando jeito. Não é assim? Que vida, né? O Mundi consegue tirar férias? Consegue, né? E o Mohamed consegue tirar férias? Não. Mas porque ele não quer. Mas ele não consegue viajar e deixar. Quantas aulas. O Mundi trabalha com educação, né? Educação. Quantas aulas tu vê ele dando? Nenhuma. E ele é um dos caras mais bem-sucedidos da odontologia. Tá aí, ó. Já ficou doente alguma vez? Quebrou alguma coisa que não impediu de trabalhar? Não. Alguém aqui já teve um impedimento de trabalhar físico? Levanta a mão. Como é que é teu nome? Isabela. Como é que foi? Quebrou o quê? Machucou o quê? Radiografar a paciente, coloquei o posicionador, coloquei o protetor, e aí eu fui fechar a porta e o meu dedo ficou no vão da porta e eu quebrei o meu dedo. Eu escutei ele quebrando e a paciente ouviu. Nossa, eu urrei de dor, foi a dor mais horrível que eu já senti. E ela tava com o posicionador na boca, não podia me ajudar. E aí, na hora, eu parei tudo. E aí eu comecei a chorar, sentada no chão, assim. Aí eu tive que parar mais ou menos um mês, e depois disso eu fiz seguro. Um mês. E os meus pais tiveram que me ajudar. Um mês. Aí eu tenho esse dedo... O direito, né? Você é destra. Sou. Aí ficou dessa forma, assim. Olha só. Um mês sem produzir. Que inferno. E se não tivesse os pais, como é que ia ser? Tava. Sim. Tava. Sem seguro. Hoje sem seguro. Mas o seguro? O seguro resolve alguma coisa? R$2.000. Olha aí. Quem aqui consegue viver com R$2.000? Levanta a mão. Não dá? Então, é um baita de um problema, gente. É um baita de um problema. Pô, você não pode tirar férias. Não pode ficar doente. Não pode quebrar nada. Não pode tirar folga. Meu Deus, eu prefiro ser farmacêutico. E foi trabalhando, né? Não foi nem tipo... E ainda foi trabalhando. Lá, caí em cima, foi trabalhando. Conseguiu uma indenização por acidente de trabalho? Não? Só que não, né? Olha só. Que inferno. A aposentadoria do dentista? O dentista tem aposentadoria? Não, né? Ele tem que montar a dele. Aí vem quem? Aquele representante da Unicred lá no consultório de vocês. Ô, doutor, fazer uma previdência privada, né? Aí faz palestras aqui e tal. Já tive representante da Unicred abrindo palestra para mim. Depois eu desmenti tudo, porque ele foi embora. Né? Investe lá na previdência privada, quanto tempo? Perder de vista, né? Aí quando você estiver velhinho ali, já, sem condições físicas, aí você vai poder aproveitar a vida. É disso que é feita a vida? A vida é agora, é aqui e agora. Então a aposentadoria é demorada e limitada. Limitada ao retorno da previdência. Mas quando você entende um pouquinho mais de mercado, ou seja, quando você... Porque acontece uma coisa com vocês, eu estou falando de... Porque eu era dentista aqui, ó, tá, depois é que eu abri. Você entende mercado, você começa a entender de outros mercados, inclusive do mercado financeiro. E aí você vê que existem diversas outras opções bem melhores que a previdência privada, que podem te dar uma aposentadoria em muito menos tempo, muito mais. Basta entender, basta ter conhecimento. A educação e o conhecimento libertam. Quem não tem, trabalha para quem tem. Então, o dentista que não tem, acha que está se aposentando, mas está o quê? Enriquecendo o bolso da Unicred. No fim das contas, é isso. E você tem a segunda forma de atingir os 6 dígitos, que eu considero bem mais fácil, que é como empresário.
Como é que você consegue como empresário? Você monta diversas unidades produtivas, e aqui unidades produtivas são consultórios, não são clínicas. Você pode ter uma clínica com vários consultórios. Cada um dos consultórios é uma unidade produtiva, que está produzindo por hora, que está faturando para ti enquanto você não está efetivamente sentado lá. Você pode sentar lá se quiser, mas se não quiser, dá para sentar e produzir. Então isso te permite, por exemplo, se você tem uma cadeira atendendo, só você, se você monta 3 com outros 3 atendendo, você já está faturando 3 vezes mais. Ah, mas tem que pagar o dentista? Isso é outra história. Mas você está faturando. Você precisa, em primeiro lugar, vender. Depois, tem a gestão financeira. Esse tipo de vida permite o quê? Permite que você ganhe dinheiro sem necessariamente atender clinicamente. Como é que é o seu nome? Viviane. Se você tivesse um esquema desse, você já teria tirado várias férias por ano. Algumas férias por ano. Se você tivesse um esquema desse, poderia ter ficado só na gestão do seu negócio. Tá? Indo ou não indo. Tá? Mas não deixaria de ganhar. E ganharia muito mais que 2 mil por mês. Então, permite que você tire férias e folgas remuneradas. Permite que você diversifique o seu empreendimento, seu empreendedorismo. O que significa isso? Não é porque você é dentista que você vai empreender só com clínica. Não, você conhece o mercado todo. Você pode empreender dentro da odontologia em diversas coisas. Se eu pago um laboratório por mês, o que me impede de montar um laboratório e eu fornecer para mim mesmo e para outros dentistas? Quem é o público-alvo do laboratório de prótese? O dentista. Ora, são vocês mesmos. Quem conhece melhor o dentista? O dentista. Não conhece melhor do que o protético? Vocês não acham que conseguiriam desenvolver até uma comunicação melhor do que o protético tem com vocês? Não é falha a comunicação, às vezes, do protético com vocês? E aí? Dá para empreender. Dá para fazer diversas coisas. Por exemplo, um sistema, aplicativo, por que não? Dá? Eu mesmo estou desenvolvendo um aplicativo em parceria com um colega meu, porque eu conheço o dentista, é para dentista, conheço as necessidades dele. Tá? Hoje mesmo a gente estava falando um exemplo aqui, eu vou trazer até um exemplo real do Muhammad, né? Qual era o outro empreendimento que ele tinha? Você estava me comentando? Tem empresa de publicidade. Ah, tá. Lembrei. O Muhammad, ele é dono das escolas, tem universidade, só que ele tem uma agência de publicidade que ele fornece para ele mesmo. Né? Ele tem uma agência de vídeo que filma para ele mesmo e para outros. Ou seja, ele começou, porque depois dinheiro faz dinheiro, né? Ele começou a fornecer para ele mesmo. Não tem custo, o custo é com ele mesmo. Diversificando o empreendedorismo. É como se você quebrasse uma corrente depois. E aí você começa realmente a entender e viver o mercado. Mas para isso, o primeiro passo como dentista, eu aconselho fortemente, é uma clínica odontológica. Porque é o que vocês mais dominam. Tá? É o que domina, faz, entende, a partir dele vai ser, a clínica odontológica vai ser como se fosse a faculdade do mercado para vocês. Só que remunerada. E muito bem remunerada. Não tem escola melhor do que o campo de batalha. Você pode replicar o modelo de negócios em outro lugar. Você montou uma clínica, está com 3 consultórios lá, está funcionando direitinho? Tá. Por que ela não funcionaria em outro lugar? Por que não? Desde que é adequada ao público-alvo daquele local. Pode. Aí você monta isso em outros lugares e aí continua faturando e aumentando. Tá? Então, olha só o quanto... Olha só, gente, não tem nada de mentira nisso aqui. Eu não estou mentindo. É só coisas que vocês sabem que é verdade. Olha só como uma vida é limitada e como a outra vida abre os horizontes. Não tem mentira nisso aqui. Então, você fica aqui só se quiser. Ah, mas eu amo atender, eu quero atender. Não tem problema, dá para você montar o esquema aqui, ó. Inclusive atendendo menos horas por dia. Como eu conheço um dentista que já foi meu patrão, eu até chamei ele para dar uma palestra aqui,
Ele hoje, ele empreendeu. O João Ângelo Dallazen, alguém conhece? Não. Deve ser da geração de vocês. Então, ele é dentista, ama odontologia, ama mesmo, gosta. É implante e prótese. Só que ele teve visão, ele pegou a representação, há muito tempo atrás, a representação da Neodente, começou a distribuir para os dentistas, aí ele ganhou uma carteira de clientes, hoje ele tem representação da Sim, pegou a representação de equipamentos da Saevo, ele, inclusive, está patrocinando aqui o evento, com a Máxima de equipamentos, representante de equipamentos. Ele ganha dinheiro em várias pontas. E atende ainda. Só como é que ele atende hoje? É um paciente por manhã e um por tarde. É tranquilidade. E o paciente paga caro por isso. Então o cara chega lá, entra no consultório dele, 9 da manhã, tá, entra, ele vai, senta no sofá, bate um papo com o cara, depois ele vai atender a manhã inteira. Tem cadicano no consultório dele. É um esquema de vida ótimo. Ele diversificou, ele é empresário e dentista ao mesmo tempo, ele ama odontologia. Não tem problema nenhum. Se ele machucar o dedo, ele vai continuar faturando. Tá tudo bem. Tá? Ou seja, como empresário, te dá liberdade para você ser o que você quiser. Eu quero ser só empresário, eu consigo ser. Eu quero ser empresário e clínico, eu também consigo. Tá? E te dá uma aposentadoria mais rápida e sólida. Por quê? E olha só, acompanhe comigo esse raciocínio. Eu gosto de participar, gosto da participação da turma. Quem aqui já tem especialização? Levanta a mão. Tá, vou pegar um exemplo aqui. Como é que é o teu nome? William, já tem especialização. Vai fazer mais especializações? Provavelmente. Tá. Você investiu o dinheiro, não precisa dizer quanto. Investiu lá, X, na sua especialização. Esse valor que você investiu, você precisa que ele retorne. E ele retorna quando? Quando você trabalha. Só quando você trabalha. Só. Você consegue transferir esse valor? Você consegue vender isso para alguém? Não dá. É um valor, a especialização, que só tem valor com o William. Com cada um de vocês. Você não consegue vender isso. Vamos pegar o exemplo que eu tive lá da minha clínica. Eu investi X, eu investi querendo um retorno. Comecei a botar trabalho em cima, ela foi valendo cada vez mais. Chegou nesse ponto que ela estava vendendo. Foi 5 anos só, tá? Foi em 5 anos, ela foi aberta em 2013. Então ela dobrou o valor por ano. Consegui vender por 5x. Só que ela não está comigo. Eu consegui pegar esse 5x e entregar para outra pessoa. É um investimento que eu coloco e eu posso realizar ele depois. Posso repassar? Alguém trabalha com ações aqui? É que nem com ações? Você compra uma baixa, aí quando o mercado está em alta, o que você faz? Você realiza, com risco de cair. É a mesma coisa com ativos. Ele está dentro do mercado, é a mesma coisa. Então é um investimento que não está preso em você. O investimento em especialização, não estou dizendo que não tem que fazer não, tá, gente? Deve fazer. Se você está querendo atender, se você quer atender, quer ficar na clínica e quer agir com o mercado, com os pacientes atendendo, tem que fazer. O mínimo, o básico, você tem que ser competente. O que eu estou ouvindo dizer aqui é que hoje não basta apenas ser competente, tem que ser também competente. Só que o investimento em especialização para ti só tem valor contigo. Quando você quiser, vamos dizer que você chegou ali, ó, você tem quantos anos? Você tem 28, você chegou lá com 60 anos, está com 5 especializações, cheio de curso e tal. Você vai querer vender isso aí? Aí você gastou, sei lá, 500 mil reais ao longo da vida. Você vai querer parar de trabalhar? Sabe o que você fez com esses 500 mil reais? No lixo. É no lixo mesmo. Quem aqui não conhece professores que tinham uma clientela grande, aí querem parar de trabalhar e que aí queriam botar um aluno lá? Eu conheço gente assim. Queria botar um aluno lá para transferir a clientela. O que acontece? A clientela não vai. Não vai. Fica um ou outro. Nem a clientela você consegue passar. Então, em termos de investimento, é um péssimo negócio. Então você pode se aposentar mais rápido? Eu vendi bem, não vendi ao ponto de me aposentar. Poderia ter me aposentado, mas eu ia ter que baixar muito o padrão de vida, lógico.
mas eu não vou ao ponto de aposentar. Só que eu assim, eu ganhei uns 15 anos de aposentadoria. Algo que com a Unicred ia demorar uns 30. 5 em 30. Entende? Olha, eu realmente quero que isso toque o coração de vocês. Eu quero despertar vocês para isso. Pelo menos para sair com essa ideia daqui. Então é o seguinte. Agora vem a parte que eu acho mais interessante dessa aula. Tá? Estava preparando vocês para entender isso. Vamos fazer um plano aqui, matemático, para ver como que não é impossível faturar 6 dígitos. Eu tenho uma clínica, vamos imaginar uma clínica odontológica, e vamos imaginar o horário de funcionamento dela. Tá? Nada é impossível. Outra coisa, né? A clínica está no mercado, tem que estar aberta. Não adianta, eu só trabalho segunda, quinta, sexta, não trabalho. Vai perder para o mercado. A não ser que você seja tão requisitado que você pode se dar esse luxo. Mas um horário normal, esse aqui é o horário que a minha clínica ficava aberta, tá? Só que eu não fechava para almoço. Ainda tinha isso, eu ainda botei uma regalia aí. 8 ao meio-dia e 1h30 às 7h30 da noite, de segunda a sexta. 10 horas por dia durante a semana. Só um adendo. Por que eu deixava aberto no almoço? Porque tem um monte de paciente que só pode ir na hora do almoço. Hã? Tem gente. Quais eram os horários mais disputados lá? Meio-dia e depois das 6. E esse é o horário o quê? Que o dentista fica mola. Tá tudo errado, pô. Mas eu não quero ficar lá. Bota alguém para ficar lá, você não precisa ficar lá. O importante é que tem atendimento. Não quero, eu quero almoçar. Então bota um infeliz ali para trabalhar meio-dia. Bota outro para trabalhar depois das 6. Bom, 10 horas por dia durante a semana. E nos sábados, de 8 a meio-dia. 4 horas por dia no sábado. Isso faz o quê? 54 horas semanais. 54 horas semanais vezes 4 semanas, a gente tem 4 semanas no mês. Dão 216 horas mensais de funcionamento. Então, essa clínica desse exemplo fica aberta por 216 horas mensais. Assim não dá para fazer suspense. Então, vamos lá. Eu quero 6 dígitos. Então, vamos lá. Vamos botar um faturamento hipotético de R$120 mil por mês de faturamento. Tá? Se eu pegar esse faturamento de 120 mil e dividir pelo número de horas que ela fica aberta por mês, eu tenho R$ 555,55. Este é o quanto esta clínica, como estrutura, não como dentista, como estrutura, precisa faturar por mês, por hora, para chegar no faturamento de R$120 mil por mês. Vamos dizer que só tenha um consultório nessa clínica. É uma hora clínica cara? Né? 555? Não é impossível, tem gente que tem uma hora até maior que essa. Tem que ser bom. Mas é caro. Tá? Mas, se a gente tiver 3 consultórios dentro da mesma estrutura, olha para quanto fica a hora clínica. R$185,18. R$185,18 é uma hora clínica cara? É ou não é? Mais ou menos? Eu vou provar que não é cara. Manutenção de aparelho. R$100 é caro? Não, barato. Quanto tempo faz uma manutenção? Vamos dobrar? Porque tem que arrumar um consultório? Meia hora. Quanto, com a manutenção de R$100, quanto você faz em uma hora? R$200. Mais do que você precisa para faturar 6 dígitos mensais. É impossível? Não é impossível. 3 consultórios. Só 3. As clínicas populares, quando elas abrem a partir de 8, 9. Porque elas têm que ter giro. 3 não é nada. Como empresa. E aí, bota equipe.
Mas aí eu vou ter que trabalhar esse tempo todo aqui? Não necessariamente. Você pode, uma vez que você sabe isso, você pode mesclar com isso. Você pode trabalhar um período, o outro período, bota a equipe para trabalhar. Ou você pode subir a sua hora clínica, pode dobrar, a sua hora clínica pode ser de R$300 e você atende menos pacientes por dia. Vai chegar no faturamento igual. Você pode mesclar à vontade. Mas isso te dá um norte. E mostra que não é impossível.